Em nome do povo mariense, declaro abertos os trabalhos dessa reunião. Esta é a 74ª reunião ordinária da legislatura 2017-2020. Agradeço a presença de todos e ao que nos assistem via Facebook. Solicito ao secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Vereador Adolfo Cardoso Mendes. Presente. Vereador Antônio Ricardo Albino. Presente. Vereador Eldio Márcio de Campos. Presente.
Vereador Henrique César Bernardes. Presente. Vereador José Crânio Ribeiro Mendes. Presente. Vereador Jucemar Ribeiro Cardoso. Presente. Vereador Leonardo da Silva Carvalho, presente. Vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira. Presente. Vereador Rodrigo Guimarães Braga. Presente. Solicito ao secretário que seja feita a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 73ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Maria da Fé, realizada aos 13 dias do mês de janeiro de 2020, às 19 horas, no plenário da Câmara, composta à mesa pelo presidente Henrique César Bernardes, vice-presidente Adolfo Cardoso Mendes e o secretário Leonardo da Silva Carvalho. Feita a chamada, verificou-se a presença de todos os vereadores. Foi feita a leitura da ata da reunião anterior, sendo aprovada por unanimidade. Leitura de projetos. Primeiro projeto de lei, número 30 de 2019, que dispõe sobre a criação e regulamentação do adicional variável de desempenho aos funcionários lotados nos cargos do âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação Municipal de Saúde, mantedora do Hospital Municipal Ferraz e Torres e de outras providências. Segundo projeto de lei, número 1, 2020, que acresce o número de vagas que especifica no anexo 2, quadro do provimento efetivo da Lei Municipal número 1295/2006 do Poder Executivo de Maria da Fé e de outras providências. Terceiro projeto de lei número 2, 2020, que concede a revisão salarial geral à remuneração dos servidores ativos e inativos e pensionista do Poder Executivo e Legislativo Municipal. Aos servidores da Fundação Municipal de Saúde, dispõe sobre o piso salarial profissional municipal dos agentes comunitários de saúde, na estratégia da saúde, da família e dos agentes de combate às endemias, assim como estabelece aos servidores do Magistério Municipal da Educação Básica o reajuste sobre o piso recebido de outras providências. Quarto projeto de lei número 3, de 2020, que altera o dispositivo da Lei Municipal número 1563, de 3 de junho de 2017, que institui o Programa Vale Alimentação aos servidores públicos municipais e de outras providências. Os projetos foram encaminhados para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Proposições sem discussão. Indicação número 1, a 6 de 2020, de autoria dos vereadores Rodrigo Guimarães Braga, Helder Márcio de Campos e Adolfo Cardoso Mendes. Proposições com discussão. Primeiro requerimento número 1 de 2020, de autoria do vereador Rodrigo Guimarães Braga, requerendo a chefe do Executivo que informe essa Casa sobre as providências tomadas até o presente momento em relação à situação de áreas de risco de deslizamento na rua Pedro Mendes Ribeiro, vulgo Buracão, apontando e comprovando por meios de documentação todos os atos praticados pela Prefeitura e Defesa Civil em relação a este caso. Segundo requerimento número 2, 2020, de autoria do vereador Rodrigo Guimarães Braga, requerendo a chefe do Executivo informar essa Casa, bem como encaminhar relatórios que demonstrem como é organizada a escala e contabilização de horas trabalhadas e pagamentos diárias e horas extras aos motoristas de saúde que atuam no TFD. Terceiro requerimento número 3, 2020, de autoria do vereador Rodrigo Guimarães Braga, requerendo a chefe do Executivo enviar a esta Casa relatório contendo todas as dívidas, resto a pagar, com o nome dos fornecedores e valores individuais referente ao exercício financeiro de 2019. Quarto requerimento, número 4, 2020, de autoria do vereador Rodrigo Guimarães Braga, requerendo a chefe do Executivo a enviar para essa Casa Legislativa o quadro de provimento efetivo e o quadro de provimento em comissão, em vigência nessa data, com todas as informações cabíveis, número de cargos existente e número de cargos vagos, e número de cargos ocupados com respectivo nome do servidor, data de admissão, valor dos vencimentos, setor onde trabalha. Quinto requerimento número 5, 2020, de autoria do vereador Antônio Ricardo Albino, requerendo a chefe do Executivo notificar o proprietário do terreno que se encontra no cruzamento do bairro São João, Pedrão, sentido Véu de Noiva, pois tem uma porteira que foi trancada com cadeado na antiga linha férrea, atrapalhando o acesso. Após a discussão, os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Grande expediente.
Todos os vereadores se inscreveram, nada mais havendo a tratar. O senhor presidente deu por encerrada a reunião ordinária, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual. Câmara Municipal Maria da Fé, 13 de janeiro de 2020. Bom, aqueles que estiverem de acordo com a ata permaneçam como estão. Então, a ata é aprovada por unanimidade. Passamos agora à leitura das correspondências. Senhor presidente, foi protocolado nessa casa o seguinte projeto. Não tem. Não tem. Projeto número 4 de 2020, em autoriza o município a celebrar o termo de filiação junto à MASP, Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí, e da outras providências. Bom, o projeto será encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Solicito agora as proposições sem discussão. Indicação número 7 de 2020. O vereador Antônio Ricardo Albino, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, indica a chefe do Executivo a necessidade de proceder à limpeza das ruas da Vila Felicidade, tendo em vista o volume acumulado de mato em todas as ruas e a atração de animais peçonhentos para residência naquele bairro. Câmara Municipal, 27 de janeiro de 2020. Indicação número 8. O vereador Antônio Ricardo Albino, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, indica a chefe do Executivo a necessidade de entrar em entendimento com os órgãos responsáveis, a fim de solucionar a situação de risco oferecida por uma árvore de grande porte, que se encontra seca e prestes a cair na margem do rio, na Avenida Dona Mariquinha, próxima à residência da Dona Fátima. Câmara Municipal, 27 de janeiro de 2020. Indicação número 9. O vereador Adolfo Cardoso Mendes, nos termos do regimento interno dessa casa, indica a chefe do Executivo a necessidade de fazer a limpeza no parquinho municipal em frente à farmácia da UAI Farma. O parquinho se encontra com muito mato, o que aumenta os focos de moscas, muriçocas e borrachudos. Câmara Municipal, 27 de janeiro de 2020. Indicação número 10, 2020. O vereador Helder Márcio de Campos, nos termos do regimento interno dessa casa, indica a chefe do Executivo a necessidade de roçar as estradas dos bairros Reserva e Retiro, principalmente a Serra da Reserva, no sentido Grotão, tendo em vista que o mato está invadindo a estrada e impedindo a visibilidade dos motoristas. Câmara Municipal, 27 de janeiro de 2020. Indicação número 11, 2020. O vereador Helder Márcio de Campos, nos termos do regimento interno desta casa, indica a chefe do Executivo a necessidade de proceder à colocação de mais 2 braços luminários nos postes do bairro Vila da Felicidade. É uma reivindicação dos moradores que vêm sofrendo com falta de iluminação na rua, pois as mesmas estão muito escuras, facilitando a ação de usuários de drogas e vândalos. Câmara Municipal, 27 de janeiro de 2020. Indicação número 12, 2020. O vereador Helder Márcio de Campos, nos termos do regimento interno desta casa, indica a chefe do Executivo a necessidade de providenciar a troca de lâmpadas no poste de iluminação Rua João Borges Filhos, em frente à casa número 313. Os moradores vêm reclamando que a lâmpada está queimada, deixando o local muito escuro, colocando em risco a integridade física da população. Câmara Municipal, 27 de janeiro de 2020. Indicação número 13, 2020. O vereador Helder Márcio de Campos, nos termos do regimento interno desta casa, indica a chefe do Executivo a necessidade de providenciar a troca de 2 lâmpadas nos postes de iluminação na Avenida Dona Mariquinha, próxima à residência da família dos Lobos. Os moradores da referida rua vêm sofrendo com a ausência de iluminação no local. Essa situação favorece a ação de vândalos, onde pessoas que ali trafegam no período noturno tornam-se vulneráveis a assaltos. Câmara Municipal, 27 de janeiro de 2020. Indicação número 14, 2020. O vereador Rodrigo Guimarães Braga, nos termos do regimento interno dessa casa, indica a chefe do Executivo a necessidade de providenciar a manutenção da estrada que liga o Distrito Posses e o Distrito Pintos Negreiros,
principalmente em relação ao escoamento de água da chuva. A medida é necessária, uma vez que se faz o referido trecho, se encontra muito esburacado, especialmente nas proximidades da mata de cima, o que tem causado transtorno no deslocamento de moradores e escoamento da produção. Câmara Municipal, 27 de janeiro de 2020. Indicação número 15, 2020. A vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, indica a chefe do Executivo a necessidade de cascalhar as estradas do bairro Canto dos Carneiros, Pedreira, Canto dos Caetanos, Alto da Serra, no distrito Pintos Negreiros e no trecho do bairro da Barra. A presente indicação tem por objetivo atender às diversas reivindicações feitas pelos moradores, tendo em vista que as estradas se encontram em más condições de trafegabilidade. Com o início das aulas, o ônibus escolar estará trafegando e, por isso, há uma urgência no reparo das mesmas. Câmara Municipal, 27 de janeiro de 2020. Indicação número 16, 2020. A vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, indica a chefe do Executivo a necessidade de cascalhar a estrada do bairro Despropósito. A presente indicação tem por objetivo atender às diversas reivindicações feitas pelos moradores, tendo em vista que a estrada se encontra em más condições de trafegabilidade. Com o início das aulas, o ônibus escolar estará trafegando, por isso há uma urgência no reparo da mesma. Indicação número 17, 2020. A vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, indica a chefe do Executivo a necessidade de dar manutenção na entrada do bairro Grota, tendo em vista que com a chuva, o cascalho que foi aplicado está saindo, precisando urgentemente de melhorias. Câmara Municipal, 27 de janeiro de 2020. Acabou. Bom, as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo. Solicito a leitura agora, ao secretário, das proposições com discussão. Requerimento número 7, 2020. Os vereadores Henrique César Bernardes, Adolfo Cardoso Mendes, Jucemar Ribeiro Cardoso e Eldo Márcio de Campos, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, requer a chefe do Executivo informar quais as providências já foram tomadas para solucionar o caso de um buraco feito pela Prefeitura na rua que dá acesso à subida do Pico da Bandeira, em frente à Casa do Serafim, tendo em vista que a população reclama que a obra inacabada tem causado transtorno aos moradores. Câmara Municipal, 27 de janeiro de 2020. Bom, eu passo a palavra aos autores do requerimento. Vereador Semar. Boa noite a todos, boa noite aos presentes, aos que nos acompanham via Facebook, aos colegas vereadores. Esse requerimento feito em conjunto, creio que os demais tenham sido procurados também por moradores lá, e o pessoal que trafega também por aquele trecho que dá acesso a vários bairros muito solicitados aqui do município. É uma obra que se iniciou, começou com o projeto Meu Bairro Melhor e até hoje está aberto lá uma cratera grande, uma água que existe ali, uma nascente, fica caindo constantemente, não só nos dias de chuva, e não está devidamente sinalizado. Até eu pedi para colocar uma imagem, uma foto que eu tirei lá. Não há uma sinalização eficiente por parte da Prefeitura. O morador colocou sinalizou do jeito que ele conseguiu lá, com um pedaço de pau e uma garrafa de refrigerante. E, inclusive, há relatos que já caiu um carro lá, que não tombou por sorte, porque ele chegou a atravessar o buraco mesmo, que o buraco lá é quase o tamanho de um carro. E ele ficou enroscado, o pessoal lá mesmo conseguiu tirar, e também não sei o final da história, mas se já houve esse incidente, pode haver outros. Pode cair uma criança, uma pessoa que venha de bicicleta, que talvez não veja à noite. Qualquer acidente que possa vir a acontecer terá que ser responsabilizado por parte da Prefeitura, principalmente por não estar sinalizado. Então, é uma obra necessária, a gente sabe que é necessária. Há tempos eu estou cobrando essa obra, porque sou cobrado lá, é lógico, não é por luxo. Uma obra dessa não é luxo, aquilo ali está causando um transtorno ao bairro há muito tempo, mas, infelizmente, ainda não se concretizou. Já indicando também um problema que talvez, eu não sou engenheiro, mas eu enxerguei isso lá, eu gostaria até depois de ter acesso ao projeto, onde será jogada essa água que será coletada por essas manilhas. Se for jogado numa parte do rio onde não há vazão, onde o rio
ele não tem queda, aquela água vai retornar, não vai dar vazão. Ela tem que ser jogada mais próximo ao matadouro, porque ali o rio já tem uma queda, uma corredeira que dá saída, porque o volume de água ali é grande. Quem já passou por ali, né, no período de chuva forte, quando dá uma chuva forte, eu já fui lá, já filmei, é muita água que desce, é muita água mesmo, que cobre a rua de um lado até o outro, né, de um passeio, uma calçada a outra. Então, aquela galeria, se não jogar numa parte do rio, próximo ao matadouro, onde já começa uma queda do rio, ela vai dar retorno, não vai dar a queda suficiente. Então, essa aí é uma observação minha, que talvez, né, no futuro, se vier a acontecer, fica aqui um alerta, que, igual eu falei, não sou dessa área, mas eu percebi isso. Mas pode ser que, do jeito que está sendo feito, também resolva o problema. O importante é que resolva, porque está um perigo aqui lá. Está um transtorno muito grande e o risco iminente de um acidente ali, como já houve um caso. Se os colegas quiserem acrescentar, né, o que foi trazido aí, mas ali é um problema, há muito tempo vem causando transtorno. Principalmente a quantidade de terra que traz para o bairro ali. Não se vem a se limpar. Tem que, né? Sempre eu estou vendo lá, tira a terra lá com caminhão. Às vezes precisa até de uma máquina carregadeira para tirar a terra que escorre de lá. É muita terra. E, né, tem urgência para ser feita essa obra, para ser concretizada, né, para ser finalizada. É só isso. Esse requerimento a gente fez em conjunto, nós 4 vereadores, porque acho que a gente foi procurado, e tenho certeza, não sei que os outros vereadores também foram procurados, mas aqui, igual o Semar falou, aquilo ali é um problema já antigo, que tem uma mina d'água ali que já roda na beira daquela rua há muito tempo. Até o morador lá, Serafim, já veio atrás de mim uma vez para tentar solucionar aquele problema. Aí, com aquele projeto do Meu Bairro Melhor, que foi lá nas Malvinas, eles começaram a mexer. Só que deram início na obra e a obra não terminou. Então, assim que eu fui questionado a respeito daquilo lá, né, tudo, eu procurei saber. Me parece que as manilhas que acabou. Não deu para terminar o serviço. Mas agora eu penso assim, eu acho que para começar uma obra, abrir uma rua, você vai gastar 1000 manilhas? Tem as 1000 manilhas? Tem. Então vamos mexer. Não tem, só tem 200. Então não vamos abrir. Vamos esperar a via de estação, vamos ter todas as manilhas, para a gente colocar e começar o serviço, começar e terminar. Porque está aberto ali, os moradores vêm reclamando bastante, a filha do Serafim procurou, reclamou bastante. E agora, depois que arrumar aquilo, vai ser muito bom, porque aquela água não vai ficar ali. Porque na época da seca, o carro passa ali e joga água no muro da casa do Serafim. Ele reclamou demais para mim já. Depois de arrumado, vai ser uma solução que vai acabar o problema dele ali. E essa vazão da água, me parece que vai ser ligada a uma outra galeria que desce da Vila Felicidade, que vai juntar as duas ali. Sim. Agora, se vai comportar o volume de água, é aí que, né, tem que ver. Se a manilha for pequena, tem que pôr uma manilha maior, porque vai dar retorno. Você não sabe disso. Mas é assim, o requerimento foi nesse sentido, esperamos que venha uma resposta e logo seja solucionado o problema. Incluindo esse requerimento também aqui na subida do Nevada Clube. Tem um buraco aberto, já tem uns dias ali também, né? Na rua Santos Expedito, que começou a mexer e não terminou. Está lá um buraco lá e o pessoal está reclamando, então que já aproveita, já tem. Arrumou hoje? Eu passei hoje. Arrumou sexta-feira. Eu passei, tem. Frente ao bar não está aberto. Não, está aberto. Passei lá, hoje eu vi aberto. Tem uns bloquetes em volta lá, colocaram, não terminaram não, entendeu? Então que já aproveita e já arrume tudo. Vereador, eu queria fazer eu também quero fazer uma colocação lá dos casos do Serafim, que como o Sermar já colocou, gente que trafegam ali já procuraram também, porque teve um dia lá quase caiu um carro lá também. Foi, vai passar em conta 2 carros, não cabe os 2 carros para passar, um foi beirar demais para dar passar e o outro quase caiu lá dentro. E eu acho que o problema maior é o transtorno em frente à casa da família, do canto do seu Serafim, né? Acumula sujeira ali, fica aquele mau cheiro, e é bem em frente à entrada da casa dele. Então, como o Henrique falou, você não tem manilha, mas podia ver se dá um jeito de... Não desce para a obra tudo, mas umas 10 manilhas lá, pelo menos, para tirar de frente da casa dele, né? Porque o transtorno deles ali é exagerado ali, o transtorno deles ali. E a umidade também que a casa tem. Demais. E outra, estourando tudo. Tem bastante criança ali que movimenta em frente àquele, como o José Mar já colocou ali, poderia acontecer um acidente mais grave com uma criança ali, então pode piorar mais ainda a situação, né? Então é só isso. Vereador Adolfo. Eu acho que, igual o Eldo falou ali, podia ter colocado mais um pouquinho de manilha, puxado da casa dele e ter feito uma boca de lobo ali, por precaução até, né, chegar às outras manilhas para terminar o serviço, né? Porque serviço inacabado não adianta, né? Ou começa ou faz bem feito o serviço ou não faz, né? Então faz uma coisa, se foi fazer o bairro melhor, quis, né, mostrar que ia fazer a obra, mas não acabar, não adianta. Então não adianta fazer esse bairro melhor, que não adiantou nada.
né? Então, faço o serviço, depois fazia o bairro melhor para mostrar o serviço bem feito. Senão não adianta, não. Né? Mais algum vereador? Vou colocar o requerimento em votação. Aqueles que estiverem de acordo com o requerimento permaneçam na comissão. O requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 8, 2020. O vereador Rodrigo Guimarães Braga, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, requer a chefe do Executivo que informe esta Casa sobre as medidas tomadas pelo Poder Executivo para a implantação e funcionamento do Conselho Municipal de Trânsito e Tráfego, criado pela Lei nº 1607 de 2019, sancionada em 17 de nove de 2019. É importante destacar que a lei acima citada estabeleceu, no prazo de 90 dias, a contar da sua publicação para a elaboração do regimento interno do Conselho, requer ainda o envio de cópia do referido regimento. É de grande urgência a importância que o Conselho comece a funcionar, uma vez que existem demandas referentes ao trânsito da nossa cidade ainda sem uma solução. Câmara Municipal, dia 27 de janeiro de 2020. Com a palavra, o autor do requerimento. Bom, boa noite, senhor presidente, os colegas vereadores que se encontram aqui no plenário, nos acompanham de casa. Bom, desde o início do mandato, a gente sempre recebe aqui demandas, né, do pessoal referente ao trânsito, à sinalização da nossa cidade, desde a questão de quebra-mola, se tem que ter, se não tem que ter, aonde que vai colocar, faixa, né, de estacionamento. A gente vê que tem rua aí na cidade que é muito estreita e tem carro estacionando dos dois lados até que chega um momento que não passa mais, está fechando a rua. E, em contrapartida, tem localidades onde tem faixa amarela que a gente não entende, porque está precisando de estacionamento, tem faixa amarela que não tem muita explicação. E, levando essas demandas aí para o Poder Executivo, a prefeita disse que queria criar um conselho de trânsito para auxiliar, né, para poder ter. O conselho é paritário, tem membros do Poder Público e tem membros da sociedade para estar discutindo, né, essa questão de se vai mudar a sinalização, enfim. Porque o trânsito não é o mesmo, né? A gente sabe que o trânsito de hoje não é o mesmo de 10 anos atrás, aumentou muito o número de veículos, então tem que estar sempre revisando. A prefeita mandou, né, o projeto de lei para a Câmara, a gente discutiu, aprimorou ele e foi aprovado. Acontece que isso foi aprovado e virou lei em 17 de setembro do ano passado. E até hoje não foi formado esse conselho. Então a lei já está pronta, já está tudo certinho, agora falta só formar o conselho para a gente poder, né, dar andamento nas demandas. Então estou pedindo informação para a prefeita se já está em andamento, o que aconteceu, o que não formou, e se não estiver pronto, vamos fazer, porque cada dia mais surge uma demanda. Se o problema era ter o conselho para poder discutir, já criou a lei, né, que estabelece o conselho, agora vamos dar andamento. Então, já faz aí, o prazo era 90 dias para ter o regimento interno, esse prazo já estourou. Então, vamos ver aqui qual que é o posicionamento da prefeitura, por que ainda não formou esse conselho. Né? Era só isso. Vereador Adolfo. E com esse conselho, né, a população está esperando, porque várias pessoas vêm pedindo quebra-mola, faixa de pedestre, então não tem como a gente saber onde colocar. Né? Se toda vez que a gente manda, né, igual você falou aí, faz a indicação, ela fala que tem que esperar o conselho. Então, vamos fazer esse conselho, né, virar logo, né, para solucionar esses problemas. Tá joia? Vereador Semar. Um exemplo disso daí que viria a ser discutido no Conselho Municipal de Trânsito, caso estivesse, né, em atuação, é um questionamento que bastante gente traz até mim, não sei se até vocês também, é a construção daquele quebra-mola na entrada do asfalto, lá na rotatória, a faixa elevada, isso. A altura dele, eles criticam a altura, né, se aquilo está dentro do padrão, né, estabelecido, e o local também, porque eles atravessam a faixa, saem em cima de um jardim e depois fica lá esperando os carros passarem, que não dá continuidade. Então a pessoa, se sai de uma calçada, ela tem que chegar até o outro local seguro. Ela atravessa a faixa de pedestre e chega até um local que não é seguro, que tem que novamente ficar esperando, aguardando os carros pararem para que ela atravesse. Isso é uma demanda, né, que o pessoal critica, e eu acho que tem que ser, né, discutido no Conselho. Para isso, né, foi aprovado aqui o Conselho, foi muito debatido aqui a necessidade e a importância desse Conselho. Então fica um exemplo aí, a altura não só daquela faixa elevada, mas de outros aqui também que acho que há um certo exagero. Talvez faça para que depois os veículos vão passando, ele se acomode um pouco, mas só que ele, né, se não se acomodou, tem que ser feita a manutenção dele e estabelecer o padrão, né? Senão, aí não há carro que aguente também, não é assim também.
Isso que o Josemar falou lá foi muito reclamado mesmo dessa faixa, né? Por isso mesmo, né? A faixa começa e termina bem no trevo ali, e depois na outra passagem não tem, né? Aí as pessoas vão atravessar com crianças, como que atravessa? Uma criança atravessa a faixa, depois tem que parar, e os carros que vêm do asfalto vêm louco ali. Antes tinha uma faixa antes, que eu acho que seria ideal, onde O local tinha mais ter sido apropriado. feito essa faixa elevada, porque ali sairia na praça, da praça aí é outra rua, né? Que poderia fazer outra elevada. Ali pegou um espaço bem mais aberto, onde que vai gastar um absurdo para fazer. Que tamanho que tem que ser a outra faixa elevada agora? Né? Então, acho que não foi pensado, né, no dia que foi feito. Foi ótimo ali, que trava os carros, dá uma diminuída na velocidade dos carros, mas o lugar, no local, não foi bem planejado, não. Por isso tem que ter o conselho. Por isso tem que Várias ter o cabeças conselho. pensando, né? As coisas fluem melhor. Mais algum vereador? Vou colocar o requerimento aqui em votação. Aqui, se estiverem de acordo, permaneça em comissão. Requerimento aprovado por unanimidade. Não tem mais requerimento. Mas eu queria fazer um... Pode falar, vereador. Queria fazer um requerimento verbal. Hoje não deu tempo, foi uma correria hoje. Teve aqui, a semana passada, a presença da senhora prefeita, do secretário de Finanças. Né? Eu não pude participar da reunião, mas eu tinha uma objeção a fazer um requerimento, querendo saber o valor da verba que veio do pré-sal, né? E onde o recurso foi destinado. Cada local que foi destinado os pagamentos, né, que algumas empresas, onde foi destinado o valor do recurso do pré-sal. Então, eu faço o requerimento, depois eu vejo com a Cássia melhor. Tá ok? Eu vou colocar o requerimento do vereador em votação. Quem estiver de acordo, permaneça em comissão. Portanto, requerimento aprovado por unanimidade. Bom, passamos agora para os projetos de lei em segundo turno de discussão e votação nominal. Projeto de lei número 01/2020, acresce número de vagas que especifica no anexo 2, quadro de provimento efetivo da Lei Municipal número 1295/2006, do Poder Executivo de Maria da Fé e da outras providências. O projeto recebeu parecer favorável das comissões pertinentes. Coloco o projeto em discussão, se o vereador quiser fazer alguma colocação. Esse projeto já foi votado em primeiro turno, acho que a gente já debateu bem sobre esse projeto, já falou bastante. Se algum vereador quiser dar mais uma pincelada, a palavra está aberta. Senhor presidente. Bom, apenas para o pessoal que está acompanhando entender, né, do que se trata, esse projeto está criando aí 15 vagas, né, do cargo de monitor de creche, em decorrência da demanda, né, que a gente sabe que tem uma nova creche sendo construída, está para ser finalizada nos próximos meses. E já era uma demanda do ano passado, por diversas vezes a secretária de Educação tentou conversar com a gente, alegando, né, porque esse monitor de creche também ele dá assistência aos alunos laudados, né, que tem uma necessidade especial, precisa ali de um acompanhamento, né, específico, e me parece que o número, né, atual não estava sendo suficiente. Então, agora juntou com a questão da creche, é necessário aí criar mais essas vagas. É interessante, né, sempre ressaltar essa questão de criação de vagas, sempre levanta algumas dúvidas, por ser ano eleitoral também o pessoal, os vereadores estão aprovando vaga para a prefeita colocar o pessoal lá dentro. Na verdade, não, porque existe um concurso, né, público e aberto que foi realizado para essa questão das vagas de monitor de creche. Então, a prefeita vai ter que seguir ali a lista. Ela não pode colocar quem ela quiser. Tem uma lista das pessoas que fizeram a prova, né, estão ali na classificação. Então, quem entrar nessas vagas entrou por mérito próprio. Não tem que dever favor, não tem que dever obrigação para ninguém. Entrou porque foi lá, fez o concurso e ficou na classificação. A gente faz, né, um apelo, e a prefeita está criando essas vagas, porque não teria porquê de deixar os alunos sem assistência, né, mas que talvez que não use as 15, né, que vá colocando com calma, não nomeie as 15 de uma vez, que a gente sabe, ano passado o município já estava numa situação difícil, nessa questão de folha, né, de servidores, o índice estava quase estourando, teve essa questão aí que o Leonardo levantou do pré-sal, que foi a salvação da pátria, chegou esse dinheiro no finzinho do ano e permitiu que as contas fechassem, né, não estourasse o índice, senão ia passar com o resto a pagar muito grande, né, o dinheiro do pré-sal foi aí na casa de 800, 900 mil, 700, chegou... alguma coisa assim, chegou no final do ano e salvou. Se não tivesse vindo esse recurso, a gente já está com muita dívida hoje. Então, a gente sabe sempre essa questão de contratação de funcionário e ir com cuidado, né? Não sair... Tem as 15 vagas criadas, coloca 5, vai colocando aos poucos, já não coloca as 15 de cara, porque depois que você já contratou a pessoa, para você mandar embora, você faz um transtorno na vida da pessoa, né? Porque essas 15 não necessariamente vão ser efetivados, né? Acho que começa com o contrato temporário, se vier a necessidade, pode ser que sejam efetivados.
Então, a gente, né, vai fazer a votação aí para atender os alunos, a necessidade, né, da educação, mas fica o apelo para que seja utilizado com responsabilidade, né, nessas vagas. Bem, vereador Klein. Lembrando a todos que essas vagas nada mais são do que a adequação, né, que a estrutura nossa está crescendo, está surgindo uma nova creche lá, né? Então seria uma adequação para estar servindo os munícipes. E como bem disse o vereador Rodrigo, o provimento dessas vagas, como são vagas técnicas, vai ser realizado através de concurso público, então não existe aquela questão de estar beneficiando um ou outro. Então, eu acho muito importante, vai ser uma ajuda grande para a população e principalmente os alunos laudados, né? Essa casa acho que deve apoiar o projeto e, como já votou no primeiro turno, apoiar no segundo turno. Muito bem. Mais um vereador. Vou colocar o projeto em votação. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Adolfo Cardoso Mendes. Sim. Vereador Antônio Ricardo Albino. Sim. Vereador Helder Márcio de Campos. Sim. Vereador José Clênio Ribeiro Mendes. Sim. Vereador Josemar Ribeiro Cardoso. Sim. Vereador Leonardo da Silva Carvalho, sim. Vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira. Sim. Vereador Rodrigo Guimarães Braga. Sim. Bom, portanto, o projeto aprovado em segundo turno, discussão e votação nominal. Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de lei número 02/2020. Concede revisão salarial geral à remuneração dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo e Legislativo Municipal, aos servidores da Fundação Municipal de Saúde, que dispõe sobre o piso salarial profissional municipal dos agentes comunitários de saúde e estratégia de saúde da família e dos agentes de combate às endemias, assim como estabelece aos servidores do magistério municipal da educação básica o reajuste sobre o piso recebido e da outras providências. O projeto ele recebeu o parecer favorável das comissões. Coloco o projeto em discussão. Acho que também foi o mesmo caso do projeto anterior, né? No primeiro turno. A gente já discutiu bastante sobre o projeto. Algum vereador quiser fazer alguma colocação, deixa a palavra aberta. Vereador Rodrigo, por favor. Senhor presidente, mais uma vez, para esclarecer para o pessoal que está acompanhando, esse é o último, né, projeto de revisão, né, de reajuste anual dessa legislatura, que é todo início do ano, então o próximo é só ano que vem, já vai ser outra legislatura, né? E é importante contextualizar nessa questão. Hoje são 3, né, reajustes diferentes, 10% para os servidores em geral, 15%, né, para o pessoal do magistério, e tem a questão dos agentes de saúde e endemias, que é um reajuste diferenciado, porque tem uma lei federal que estabeleceu o piso, né, e depois uma lei municipal, que o piso é gradativo. Em 2019, esse piso estava em 1.250, agora, com essa lei, vai para 1.400, em 2021 vai ter que ser feito um reajuste para 1.550. Isso aí é uma lei federal, né? Porque o recurso para pagar o subsídio dos agentes de endemias e agentes de saúde, ele já vem direto do governo federal, tanto que nem entra no índice, né? Esse índice que a gente tanto fala da folha de prefeitura. Então, vencida essa situação, tem a questão do magistério, né? O magistério tem uma lei de 2008, que é a lei 1338, lei federal, que ela estabelece que tem o piso nacional, né, dos professores da educação básica. Então, a lei federal, todo ano, fixa o valor, né? O valor foi fixado lá em 2018 e ela fixa quanto que vai ser o reajuste. A lei federal desse ano fixou o reajuste em 12,84%. Então, de qualquer maneira, o município teria que seguir, né, esse 12,84% para os professores de Maria da Fé não ter o piso menor que o piso nacional. E a prefeita decidiu, então, arredondar para 15%. Então, na verdade, o ganho real deles, o reajuste real, está sendo 2,16%, que é a diferença. Porque o aumento de 12,84% é a lei federal que trouxe, então, para seguir o piso, para o professor de Maria da Fé não está abaixo aí do piso nacional. E agora, em relação aos 10%, né, que é para todos os outros servidores da prefeitura, é importante trazer aqui nos últimos anos, né? Fala 10%, é um valor, né, chamativo, mas é importante lembrar que nos últimos 2 anos a gente não teve, né, foi 0. É apenas ali para quem recebe o salário mínimo que teve a correção. Eu fiz um histórico aqui, que eu enumerei aqui quanto que foi a variação da inflação, que é medida pelo IPCA, né, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que leva em conta os produtos mais consumidos, né, supermercado, utensílios, né, consumidos pelas famílias brasileiras, qual foi a variação do salário mínimo e qual foi o reajuste que a prefeitura deu. Então, em 2016, o IPCA, a inflação, subiu 6,29%. O salário mínimo subiu 6,48%,
E o reajuste que a prefeitura deu em 2017 foi 7,5%. Então, ficou um pouquinho acima aí, e os servidores tiveram um reajuste acima. Em 2017, a inflação fechou em 2,95%, o salário mínimo subiu só 1,8%, já ficou, o salário mínimo desvalorizou em relação à inflação, e a prefeitura não deu nenhum aumento ao servidor, ficou em 0%. Em 2018, a inflação subiu 3,75%, o salário mínimo subiu 4,61%, já um pouco acima da inflação, e a prefeitura, de novo, não deu aumento, o servidor ficou sem aumento, 0%. Agora, em 2019, né, a inflação, né, fechou em 4,31%, o salário mínimo foi anunciado já recentemente, né, começo desse ano, vai subir 4,10%, por isso que o pessoal até comentou que, de fato, ele está desvalorizando um pouco em relação à inflação, e a gente tem aí essa proposta, né, da prefeitura de dar 10%. Se você for somar, né, nesses 4 anos, que é a legislatura nossa, por isso que a gente faz esse comparativo de 4 anos, a inflação subiu 17,3%, acumulada nos 4 anos, o salário mínimo subiu 17%, ou seja, o salário mínimo perdeu 0,3%, e somado lá no primeiro e esse, a prefeitura vai dar um reajuste de 17,5%. Ou seja, em relação à inflação, ficou só 0,2%. Então, na verdade, o servidor, juntando os 2 anos que teve aumento, não está ganhando 17,5%, porque o que a inflação subiu desconsidera. Então, na verdade, ele está ganhando 0,2%. Não perdeu, o salário não desvalorizou, mas não teve um ganho real muito grande. Então, talvez seria necessário até que esse reajuste fosse um pouco maior para que o poder de compra do servidor fosse maior. Mas, enfim, né, com certeza, dentro do planejamento, foi o que foi possível a ser dado. Então, é importante só ressaltar isso e que nos próximos anos, aí, sempre, todo final de ano, a Câmara sempre tem cobrado, o pessoal, os servidores nos procuram no ano que não teve, né, o reajuste. Os vereadores não vão votar o reajuste, não vão deixar dar o reajuste. A lei é de iniciativa do Executivo. Nós fizemos aí os requerimentos, tem aqui o requerimento de 2018, assinado por todos os vereadores, cobrando a prefeitura do reajuste, aquele ano não teve. Requerimento aí no começo de 2019, cobrando também a prefeitura, por que não vai dar o reajuste, os servidores estão ficando no prejuízo. E agora, né, no ano passado, no finzinho do ano passado, a gente fez mais um, assinado por todos os vereadores, pedindo aí para ter esse reajuste para que o servidor não perdesse. Então, não perdeu, de fato, o reajuste cobriu, mas foi muito pouquinho, né? Se for ver nos 4 anos, a valorização real do salário do servidor foi 0,2%. Então, é bom esclarecer. É claro que a gente jamais vai deixar de aprovar, né, de votar, porque a gente não quer, pelo contrário, a gente quer que o servidor seja ainda mais valorizado, mas para contextualizar essa questão, que o pessoal às vezes vê os números, fica difícil de entender, acho que é bom a gente estar explicando aí como é que funciona. E até esse requerimento, a gente vem, né, igual o Rodrigo falou, a gente vem colocando, cobrando sempre nesse aumento do funcionalismo. E agora eu convoquei uma extraordinária que fosse votada em primeiro turno, para que fosse votada agora nessa ordinária em segundo turno, para que no final do mês os funcionários já estariam com esses vencimentos no salário no final do mês. Então, já foi pensando nos funcionários que a gente deu uma celeridade para que já no final do mês já recebesse, para não perder um mês, senão mudava a reunião para o próximo mês, podia ser que atrasava esse aumento, esse reajuste. Então, a gente pensou também nesse sentido de ter extraordinário para votar em primeiro turno e está votando agora em segundo turno. Vereador Adolfo. E os funcionários também que ganham um salário mínimo, pelo menos vão ter o aumento do salário mínimo, que é o normal, né, Rodrigo? Isso. E mais esse 10%. A diferença. Então, pelo menos, vai ajudar um pouco mais quem ganha menos. Sim. Né? Nessa parte. E os professores também, igual você falou, se ela tivesse vindo fazendo reajuste, hoje eles mereciam mais 10%, né? Igual os outros funcionários. Então, nessa parte, acho que os professores, igual o Semar viu, acho que teve um aumento menor. Né? Os 15%, mas acaba tendo um aumento menor no final. Né? Mais algum vereador? Vereador Cleiton. Sempre é importante destacar o carinho que essa casa teve em relação a pleitear os direitos dos funcionários, até porque mesmo nós temos um funcionário aqui na nossa mesa, né? E sempre essa casa pautou, sempre todo ano pedindo lá para o Executivo, porque, como bem o Rodrigo disse, é uma lei de iniciativa do Executivo, mas nós sempre pautamos pelo reajuste da valorização dos funcionários e sempre pleiteando a mais do que a inflação, né? Porque é um ganho para a cidade também, porque aí gera mais dinheiro na economia,
o pessoal fica mais contente, trabalha mais feliz, né? Mas eu acredito que em tempos futuros vão ter uma possibilidade de aumentar ainda mais acima da inflação, né? Para ter um aumento, um ganho real em cima desses vencimentos. Bem, mais um vereador. Vereador Rodrigo. Só é importante destacar, o vereador Adolfo até me lembrou aqui, o pessoal às vezes vê essa questão de votar reajuste, votar aumento, que seja, isso não se estende aos agentes políticos. Então, o pessoal acha que está votando para subir salário de vereador, salário de prefeito, não, de jeito algum. Como é que funciona, né? Eu vejo às vezes algumas postagens, alguns comentários nas redes sociais que o pessoal às vezes não entende como é que funciona. O subsídio do agente político, que é prefeito, vice-prefeito, secretário municipal e vereador, ele é sempre fixado no último ano da legislatura, pela Câmara, para poder passar a valer para a seguinte. Então, a Câmara atual, seja essa, seja outros vereadores, sempre vai ser assim, não pode fixar o seu próprio salário, não pode abaixar nem subir. Isso aí, quem fixa o salário para uma legislatura é a anterior. Então, tem um prazo, né, na lei orgânica, na Constituição, que acho que até junho ou julho a Câmara tem que aprovar, isso vai ser discutido, vai ser dada publicidade quando for o momento, mas é interessante pontuar, porque às vezes o pessoal não entende, acha que está aumentando, não pode, é vedado. Isso vai ser discutido no momento próprio, né, no momento específico, né, e é sempre para uma legislatura para passar a valer na outra. Isso não foi a gente que fez, a lei é assim, a gente tem que cumprir a lei. Muito bem, vou colocar o projeto em votação. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Adolfo Cardoso Mendes. Sim. Vereador Antônio Ricardo Albino. Sim. Vereador Helder Márcio de Campos. Sim. Vereador José Clênio Ribeiro Mendes. Sim. Vereador Josemar Ribeiro Cardoso. Sim. Vereador Leonardo da Silva Carvalho, sim. Vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira. Sim. Vereador Rodrigo Guimarães Braga. Sim. Bom, portanto, o projeto é aprovado por unanimidade. Em segundo turno, discussão e votação nominal. Passamos agora para o projeto de lei em primeiro turno, de discussão e votação nominal. Projeto de lei número 03/2020, altera o dispositivo da Lei Municipal número 1563, de 3 de julho de 2017, que institui o programa Vale Alimentação aos servidores públicos municipais e dá outras providências. Esse projeto ele recebeu uma emenda, solicito ao secretário que faça a leitura da emenda, por favor. Projeto de lei número 3 de 2020. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, no uso de suas atribuições, propõe as duas emendas, sendo: proposta de emenda modificativa número 1. Modifica a redação do inciso do artigo 2º da Lei 1563 de 2017. Nova redação. O inciso primeiro, o valor que alude ao caput do artigo poderá ser reajustado anualmente, mediante a lei ordinária, conforme o planejamento orçamentário e financeiro do município, garantindo, no mínimo, o percentual apurado pelo INPC do IBGE do período. Justificativa do inciso primeiro em sua redação original, objeto dessa emenda modificativa, faculta a regulamentação pelo Poder Executivo por decreto, não permitindo a tramitação nessa Casa Legislativa, desrespeitando o devido processo legislativo. Processo de emenda supressiva. Número 2, nova redação do artigo 2º. Fica suprimido o artigo 2 da Lei 1563 de 2017. Justificativa. O artigo 2º, em sua redação original, veda o recebimento do Vale Alimentação pelos agentes políticos. No projeto de lei em questão, supri a vedação e permite que o agente político receba o Vale Alimentação, ferindo o princípio da moralidade e da economicidade. Maria da Fé, 23 de janeiro de 2020. A emenda recebeu o parecer favorável das comissões pertinentes. Vou colocar a emenda em discussão. Algum vereador quiser fazer uma colocação, vou deixar a palavra aberta. Senhor presidente, Rodrigo, por favor. para explicar o que é esse projeto, né? Foi criado lá em 2017 uma lei municipal que concede aí aos servidores públicos o Vale Alimentação. Todo mundo sabe, né, como é que funciona. Acho que inicialmente lá em 2017 foi um valor de R$ 70 para os servidores. Enfim, trouxe as regras. Esse projeto de lei que a prefeita mandou, né, logo no começo do ano, ela estava modificando alguma dessas regras do projeto de lei. Lá em 2017, a gente colocou na lei que esse valor de R$ 70 tinha que ser reajustado todo ano de acordo com a inflação, para
não ter perda, né, nesse valor aí do vale alimentação, senão cada ano a inflação vai subindo, 70 que você compra uma coisa num ano, outro ano você compra menos. Então a gente colocou isso como requisito. Nesse projeto de lei, a prefeita estava alterando esse requisito, diz que o mínimo, né, vai ser reajustado de acordo com a inflação, mas se tiver disponibilidade orçamentária, ia modificar o valor por decreto. O que a gente está modificando? Ao invés de você modificar o valor por decreto, tem que ser por lei municipal, tem que passar pela aprovação aqui da Câmara. Porque por decreto ficaria solto. A pessoa pode estar lá R$70, pode colocar um valor que não condiz aí com a realidade, pode subir, pode baixar, pode subir muito. Então, não estou dizendo que é o caso agora. A gente tem que sempre entender uma lei que ela vai ficar para sempre aí. Então, tipo assim, não é o caso. Até pelo que eu entendi, em conversa aí com a prefeita e com o contador, eles estão pretendendo arredondar esse valor para 80. Né? Mas pode ser que na frente tenha um prefeito aí que, de repente, não queira dar o reajuste, né, anual dos servidores, queira colocar esse valor dentro do Vale Alimentação. Isso traz prejuízo para o servidor público, porque o Vale Alimentação não incide nas férias, no 13º, não vai incidir lá na aposentadoria. Então, a gente tem que garantir. Na prática, se quiser aumentar, e se tiver orçamento, acho que nenhum vereador vai ser contra, só que tem que mandar a lei municipal para a gente analisar e aprovar. Uma lei você só modifica com outra lei, você não pode um decreto estar modificando a legislação. E a segunda regra que estava mudando agora, nesse projeto que a prefeita mandou, foi o seguinte: lá na lei que a gente aprovou em 2017, foi vedada, né, o recebimento desse Vale Alimentação pelos agentes políticos. Quem que são os agentes políticos? Vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários. Esse projeto que a prefeita mandou estava suprimindo essa vetação, ou seja, se a gente aprovasse do jeito que estava, o prefeito e os vereadores poderiam receber o Vale Alimentação. A gente entende que não é cabível para esse momento, acho que não cabe, acho que quem tem que receber isso aí são os funcionários, né? Não os agentes políticos. Estão em reunião aqui, a gente entendeu por melhor suprimir essa questão. Então, são essas duas emendas modificativas do projeto que veio de um jeito, nós reunimos e estamos aí modificando alguns pontos para poder aprovar. E se tiver que ter aumento, a prefeita quiser aumentar aí o valor do vale, muito justo, né? Se tiver disponibilidade orçamentária, mas vai ter que ser por meio de projeto de lei e não por decreto. Muito bem, mais algum vereador? Vou colocar o vereador Klein. Até mesmo porque lei se modifica por outra lei, né? Então fica inconstitucional você deixar aberto para o chefe do executivo, através de decreto, estar fazendo essa mexida nessa fixação desse subsídio. Então é importante, já para dar uma segurança no juízo, até mesmo para os funcionários, que, como bem diz, pode chegar um outro prefeito aí e querer zerar, né? Por decreto. Então, tendo a casa aqui, a casa como é representante do povo, então é nada mais justo. E agora, com relação a essa questão aí de fixar a alimentação para os agentes políticos, realmente não cabe isso daí, porque nós estamos em trabalho de contenção de despesa. Então, acho que é probo dessa casa, né, não acatar essa proposição. Já recebe muito bem, né, recebem muito bem, né, para querer um vale alimentação, né? Isso é meio absurdo, né? Uns secretários querer um vale alimentação, sendo que eles ganham bem, né? Bom, vou colocar a emenda em votação. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos vereadores. Vereador Adolfo Cardoso Mendes. Sim. Vereador Antônio Ricardo Albino. Sim. Sim. Vereador Elder Márcio de Campos. Sim. Vereador José Crânio Ribeiro Mendes. Sim. Vereador Josemar Ribeiro Cardoso. Sim. Vereador Leonardo da Silva Carvalho, sim. Vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira. Sim. Vereador Rodrigo Guimarães Braga. Sim. Bom, a emenda ao projeto de lei número 33/2017 está aprovado por unanimidade. Passamos agora, sim, para a votação do projeto de lei, no projeto de lei número 03/2020. Vou colocar o projeto também em discussão, deixar aqui aberto, né, para falar sobre o projeto. Quer fazer uma palavra? Isso, na verdade a gente vai votar, né? A gente votou a emenda, modificando, e agora vai votar o projeto. Só para o pessoal entender, trata-se do mesmo projeto, a gente só ajustou, a emenda vem à votação na frente, agora sim, votar o projeto do Executivo. Primeiramente foi votada a emenda, agora sim vamos, né, à votação ao projeto. Então, vou colocar o projeto em discussão, a palavra aqui está aberta, o vereador quer fazer uma colocação, acho que se algum vereador quiser falar sobre o projeto, acho que já foi muito bem explicado. Vou colocar o projeto em votação. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Adolfo Cardoso Mendes. Sim. Vereador Antônio Ricardo Albino. Sim. Vereador Helder Márcio de Campos. Sim. Vereador José Crânio Ribeiro Mendes. Sim. Vereador Josemar Ribeiro Cardoso. Sim. Vereador Leonardo da Silva Carvalho, sim. Vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira. Sim. Vereador Rodrigo Guimarães Braga. Sim. Bom, o projeto também é aprovado, em primeiro turno, discussão e votação por unanimidade. Agora vamos passar para o uso da tribuna. Nós teremos o uso da tribuna com o senhor, ao Tribunal Popular, o senhor Oswaldo Renal Campos. Vou convidar o senhor, por favor, para fazer o uso da tribuna, por gentileza. Obrigado, doutor. Ricardo. Boa noite, doutor Oswaldo. Só para lembrar o senhor que o senhor tem 15 minutos para fazer uso da tribuna. Pode ficar à vontade. Sem prorrogação? Sem prorrogação? 15 minutos está no regimento. Que coisa, hein? Esse microfone aqui é muito baixo. Pode falar que ele capta, doutor. Capta bem? Ele capta. Porque foi feito um padrão pessoal de baixa estatura, né? Padrão pigmeu. Pigmeu da Pigmeu da África. Padrão pigmeu. Não sobe? Não sobe. Sobe, mas não. Melhorou. Eu serei breve. Senhor presidente. Pois não, doutor. Senhores vereadores, primeiramente quero agradecer a vocês de ter designado esse horário para que eu possa fazer aqui da Tribuna Livre um alerta de que, neste ano, mais precisamente, no dia 18 de março, vai completar 30 anos da promulgação da Lei Orgânica Municipal, que foi promulgada durante a presidência do vereador Valdomiro de Souza Cardoso, em 18/3/90, portanto, 30 anos. Essa lei orgânica, vocês sabem muito bem, é a Constituição Municipal. A partir da Constituição de 88, a Constituição Federal de 88, é que se abriu a possibilidade dos municípios promulgarem, elaborarem a sua própria lei orgânica. No meu tempo de vereador, nós não tivemos essa autonomia, nós éramos regidos por uma lei estadual, uma lei complementar estadual, vinha lá de Belo Horizonte. Então, nós não gozávamos dessa prerrogativa. E essa lei orgânica, ela foi feita fazendo uma movimentação, uma arregimentação, uma participação de toda a coletividade Maria da Fé, que apresentou, cada segmento da nossa sociedade veio na época apresentar emendas. Então, foi uma lei orgânica que teve a participação dos munícipes. E foi
aprovada essa lei orgânica, contendo 299 artigos, incluindo a disposição transitórias. No final de qualquer Constituição, tanto da federal como estadual, como da municipal, existe o ato das disposições transitórias. Agora, o meu objetivo de aqui vir também é, de certa forma, criticar uma reforma que foi feita nessa lei orgânica no ano de 2017. Uma emenda 0117, de 22/6/2017, na gestão do Rodrigo. Você era o presidente na época, e vocês acharam por bem elaborar, não pela Câmara, encomendaram do Instituto Brasileiro, aliás, Mineiro, de Assistência aos Municípios, IMAM, assim, a preço de ouro, né? Parece que gastaram R$38 mil para fazer uma emenda que passou a ser denominada emenda número 17, que reduziu essa lei orgânica para quase a metade de seus artigos. Veio para 148 artigos. Inclusive, as disposições transitórias foram totalmente revogadas. Ali, nessa disposição transitória, tem coisa que não podia ser revogado. Tombamento de prédios, e certas coisas que era o poder constituinte da época achou por bem fazer esse tombamento. E tem vários outros tombamentos que não me recordo. Alguns até, com o tempo, já foram alguns itens, alguns artigos, já passaram, já deixaram de ter validade, já foram cumpridos, ou tornaram-se inviáveis. Então, é claro que esses dispositivos foram revogados. Essa reforma, ela, com esse título, emenda número 1, ela faz uma total mudança de toda a estrutura da lei orgânica, sem passar por discussão pela nossa sociedade. Então, esta é uma revogação que, a nosso ver, a nosso humilde parecer, foi uma revogação radical, devia ter sido de uma forma mais democrática, devia ser convocado alguns segmentos da nossa sociedade, deveria ter sido chamado através de audiências públicas para que a gente pudesse dar nossa opinião, porque é uma Constituição. Uma Constituição municipal. Imagina se nós fizermos, se os deputados federais e senadores, eles fizessem uma emenda à Constituição Federal de 88 e fizessem a emenda constitucional número 102 de 2020. Fica a Constituição Federal redigida da seguinte forma. Aí coloca tudo o que eles querem e o artigo 2º revogam-se as disposições em contrário. Quer dizer,
os deputados estariam colocando uma nova Constituição do país, passando por cima de tudo, passando por um rolo compressor, tudo aquilo que foi feito pelos constituintes. A Câmara que foi feita a lei orgânica foi uma Câmara constituinte. E a própria reforma que traz a lei orgânica, todas elas, as câmaras anteriores, elas fizeram reformas, mas foram reformas pontuais. Essa reforma que foi feita, podia ter feito uma reforma talvez bastante ampla, mas não tão ampla como a que foi feita. Ela tinha que deixar um rastro da lei orgânica velha, para ela mesma, a lei orgânica, contar a sua história. Por exemplo, a Constituição Federal, ela tem 101 emendas já promulgadas. A nossa lei orgânica tem cerca de, eu não me recordo bem, mas temos cerca de 49 emendas. Eu estive fazendo a conta, pode ter algum erro, mas 49 emendas. Então, cada emenda, ela, atrás da lei orgânica, vai colocando as emendas e no texto básico põe lá a reforma que foi feita. Então, a própria lei orgânica, na sua parte posterior, vai colocando as emendas, as datas das emendas. Então, ela mesma conta a sua história. Agora, como foi feito, não se conta mais história. Tudo que foi feito, acabou. Todas as câmaras anteriores que fez reformas, elas agora deixaram de existir também até a nomeação, porque as reformas elas vão sendo numeradas de forma crescente. Então, devia ter o número, vamos supor, 49. Então, a emenda da lei orgânica número 50, aí colocava os artigos que queriam ser renovados, ou acrescentados, ou eliminados, os capítulos que iriam ser extintos, outros que iriam ser aglutinados, entendeu? Então, a própria lei orgânica, ela mesma iria contar a sua história. Esta é o que eu queria aqui destacar, que esta reforma que foi feita em 17, ela é muito semelhante ao que foi feito com a Constituição do Brasil em 17/10/69, também chamada emenda número 1, que na junta militar que assumiu a presidência da República com a doença do presidente Costa e Silva, essa junta, ela promulgou uma nova Constituição por conta própria. Por isso que nós dissemos, né, os que estudam direito constitucional sabem, essa junta impôs, outorgou uma nova Constituição. Então, essa reforma feita aqui pela Câmara, a emenda número 1, se assemelhou e se assemelha a um ato autoritário, digamos assim. Não que vocês, vereadores, não teriam o direito de fazer. Têm o direito e devem reformar as leis, mas não de uma forma tão abrupta, assim, numa pancada só, quer dizer, eliminando todo o passado. Daqui para frente, tudo novo. O passado não presta. Não é assim. A gente tem que seguir os passos devagar. Esse assunto de lei orgânica, então, esses 30 anos que nós vamos comemorar, eu acho que vocês, vereadores, deveriam, uma maneira de corrigir o que puder corrigir dessa emenda,
para que não ficasse essa pecha de ato autoritário, passando um risco, tudo que foi feito até hoje sobre lei orgânica, né? Teve 49 emendas. Agora, número 1, quer dizer, começou de novo. Vamos ter 30 anos da promulgação da Lei Orgânica Municipal. Vamos aí corrigir, talvez, um erro histórico, não um erro do que foi aprovado. A reforma é necessária, fique bem claro. O que foi aprovado é necessário que fosse corrigido aquilo que foi elaborado. É isso que eu queria dizer para vocês. Agora, a segunda parte, eu me inscrevi para falar também sobre mas deixa o outro assunto, eu acho que não é importante eu alegar agora. Na outra oportunidade, eu vou usar a tribuna para tratar de um outro assunto. Então, não vamos confundir as coisas, fico hoje somente com a Lei Orgânica Municipal. Obrigado. Eu que agradeço a presença, né? Agradeço a presença do senhor Dr. Oswaldo Renault Campos, fazer uso da tribuna. Dizer que a tribuna popular está aberta a qualquer cidadão que queira se inscrever, pode chegar aqui na Câmara, fazer inscrição, e né, que a tribuna está aberta para qualquer cidadão que queira usar. A respeito da lei orgânica, na época que, quando essa lei orgânica foi revisada, bem dito pelo Dr. Oswaldo, que foi na gestão do Rodrigo, e eu fazia parte da mesa diretora, era o vice-presidente. E essa mudança que houve foi feita, elaborada por todos os vereadores, salvo o Adolfo, que na época ele não estava, que era o Dr. Ricardo. Não foi assim a toque de caixa, foi muito estudado, e com o apoio do IBAM, que é o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, porque tudo muda, tudo evolui. Porque antigamente a lei orgânica, há tanto tempo atrás, era uma lei orgânica. Hoje, talvez tem pontos que não adequam hoje.
a atual situação. Tudo vai mudando, tudo na dinâmica. Pode ser que daqui a 20 anos ou 10 anos, essa atual lei pode ser modificada também. Então, tudo está aberto à mudança, entendeu? Então, eu acho que essas mudanças aconteceram, foram feitas com responsabilidade. Eu venho aqui dizer que todos os vereadores aprovaram e eu acho que ficou de acordo, suprimindo muita coisa assim que eu achava que a gente conversou, que era muito volume, que deu para tirar muita coisa que ficasse mais fácil a pessoa ter acesso à lei orgânica. Então, foi onde foi feita essa reforma na lei orgânica. Bom, com a fala do doutor Oswaldo, vou deixar a palavra aberta aqui aos vereadores. Quem quiser falar, por favor, vereador Rodrigo. Bom, obrigado, senhor presidente. Agradeço aí a fala, né, do doutor Oswaldo, que todo mundo sabe aí da importância histórica, foi vereador nessa casa, foi presidente, então conhece muito bem a questão do processo legislativo. A gente agradece sempre quando uma crítica vem bem fundamentada, até trazida de forma respeitosa, no local que deve ser feito, né, na tribuna popular. Acho que só tem a acrescentar, né, só tem a ganhar a Câmara. A gente esclarece, né, de fato, em 2017, logo que quando chegamos, se percebeu a necessidade, né, de fazer uma revisão da lei orgânica e também do regimento interno. Como o doutor Oswaldo bem disse, a nossa lei orgânica esse ano faz 30 anos, e ela foi feita baseada praticamente em cima da Constituição Federal, né, de 88, que teve aí esse advento que os municípios, nos anos 90, né, em 1990, fizeram suas leis orgânicas. É preciso pontuar essa questão, que às vezes causa um pouco de confusão, nomenclatura, reforma, revisão. O que basicamente a gente fez, né, com a assessoria do IBAM, como o Henrique bem disse, que é o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, que tem mais de 50, 60 anos de existência, é a especialidade deles. A gente procurou uma assessoria qualificada dessa justamente para não cometer falhas, para poder tentar fazer uma coisa que não fosse ser questionável, né, depois. Mas, enfim, a gente recebe, né, essa crítica, esse levantamento do Dr. Oswaldo com bastante tranquilidade. Eu lembro que, na época, em 2017, também se levantou uma preocupação por parte de alguns funcionários da prefeitura, que falaram: vocês reformaram a lei orgânica, tirou todos os nossos direitos. E, na verdade, não foi isso que ocorreu. O senhor trouxe a redução dos artigos, né, de 299 para 140 e alguma coisa. Na verdade, o que nós suprimimos foram muitos artigos repetidos, né, da Constituição. A nossa lei orgânica tinha muito artigo que era a cópia da Constituição, a cópia do Estatuto, né, dos servidores públicos, e que não cabiam estar ali. Eu acho que, de tanto que ela tinha sido emendada também, estava um texto confuso, que talvez um cidadão comum que pegasse uma lei orgânica não entenderia nada. Mas a sua essência, a essência lá que foi, né, na Câmara Constituinte, em 1990, ela foi mantida. Como eu disse, o que a gente suprimiu foram alguns artigos repetidos e que, muitas vezes, pela grande atualização que a nossa Constituição Federal sofre, né, como o doutor Oswaldo trouxe, mais de 100 emendas, correu o risco de se alterar a Constituição Federal, a lei orgânica ficar contrária. Por isso que se fez essa redução. Bom, trazendo isso, eu acho que a gente também, por mais que contamos com a assessoria, manteve aí a forma original, a gente está aberto aí tanto ao doutor Oswaldo, quanto qualquer cidadão que, de repente, achou que algum artigo ou algum assunto que foi suprimido, talvez foi feito de forma equivocada, deve ser recolocado. A gente faz, como o senhor sugeriu, uma revisão de novo, faz uma menção, né, à lei orgânica anterior, nessa questão de preservar o histórico dela, que é muito importante. Sim, é muito importante essa questão, tanto que essa Câmara tem se preocupado tanto, essa questão do memorial, né, levando em conta, tentando resgatar essa história. Eu acho que é interessante, sim, nesses 30 anos de promulgação, talvez corrigir, talvez não diria que é algo ilícito, mas uma falha, de fato, que talvez deveríamos ter dado uma maior explicação para o pessoal entender o que foi essa revisão, que, na verdade, a gente não fez uma nova lei orgânica. Os princípios, né, a forma dela passou a ser a mesma. A gente suprimiu o que talvez não cabia para não ficar uma coisa repetitiva, ficar uma coisa mais organizada. Mas, de fato, para não estar desvalorizando a história, né, para todas as câmaras que passaram, todas as emendas que foram feitas, a gente pode, sim, pensar em fazer uma menção, algum modo aí de estar valorizando aí o que outros vereadores fizeram, para não dar essa impressão de algo autoritário mesmo, que acho que é o que tudo, né, dentro da democracia, o que a gente mais abomina, o que a gente não quer passar nessa impressão.
A gente agradece muito aí os pontos levantados pelo Dr. Oswaldo, né? Mais algum vereador queria fazer uma colocação? Deixa a palavra aberta. Acho que já ficou tudo muito bem explicado. Até eu queria agradecer mais uma vez, doutor Oswaldo, por fazer uso da tribuna. Já adiantar para o senhor que nos 30 anos, em comemoração aos 30 anos, a casa vai fazer uma sessão solene, né, em comemoração aos 30 anos da lei orgânica, e com certeza o senhor será o nosso convidado. Tá? Já deixo o convite. Fazer um elo entre o passado, o presente e o futuro, né? Evitar essa ruptura, como o senhor mesmo diz. É importante, sim, e bem levantado, né? A gente, sem dúvida, vai estar acatando e ver o que pode fazer aí, como eu disse, para não ficar uma impressão de algo que foi feito desvalorizando o trabalho dos outros. Muito pelo contrário, a gente busca sempre estar valorizando. E dizer, doutor, que a casa está aberta, sempre precisar, estamos à disposição. Tá? Agora passamos à parte final da nossa reunião. Eu vou começar com o uso da palavra do vereador Antônio Ricardo Albino. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham via Facebook. Então, eu queria só ressaltar aqui essa indicação que eu fiz aqui. Se não me engano, acho que o Adolfo já fez também na outra reunião. E eu tive lá ontem e a rua continua do mesmo jeito lá na Vila Felicidade. Está mato, não só na rua, como em cima do passeio. Nem passeio você não vê. Passeio, está tudo... Não é, Adolfo? É isso mesmo, né? Então, eu queria falar aí com o executivo, que olhasse com mais carinho para aquele pessoal lá, que já é um pessoal, como disse o Helder lá, já não tem luz, já está escuro, é precário lá, então que pelo menos a limpeza seja feita naquele local lá. Porque eu acho que é o mínimo, né, que eles podem receber lá. E a outra aqui é a respeito de uma árvore que tem ali na Avenida Dona Mariquinha. É uma árvore, já está morta, já seca, e é na beirinha do rio e está correndo risco de cair. E pode cair em cima de uma casa, em cima de alguém lá, agora com esse tempo de chuva, né? Então, que a prefeitura, que o executivo lá entre em entendimento, né, com o órgão responsável, não sei se tem que entrar em contato com o IBAMA para tirar uma licença, como que é que funciona, mas que veja a situação que está lá e retira aquela árvore lá. É isso aí, só. Boa noite. Boa noite, vereador. Vereadora Maria. Boa noite a todos. Boa noite. Quero parabenizar o doutor Oswaldo, né, pela colocação. E aí, né, por estar trazendo, né, uma questão que ele levantou, que pode vir aí, a gente pode estar, né, corrigindo algumas coisas, né, Rodrigo? A gente vai ver com carinho. Parabéns pelas palavras. E quero falar aqui sobre as estradas, né, que eu fiz 3 indicações, falando das estradas. Despropósito, Pintos Negreiro, né, que as estradas estão encontrando em péssimas condições. E agora, já no mês que vem, começam as aulas, novamente os ônibus transitando. Então, a gente precisa, né, correr atrás e ver. Não estou pedindo, assim, passar a máquina, porque não convém devido à chuva. Por isso, já estou dizendo que o cascalho. Pintos Negreiro parece que estava com o cascalho da Dona Lecia lá para ser liberado. Não sei, né, se já foi liberado, mas vou olhar com carinho, que as estradas estão em péssimas condições. Essa do Canos Carneiro Alto da Serra aqui, eu já fiz, o Rodrigo também já entrou, né? Essa indicação, a gente tem feito aí, tem pedido bastante. E agora está na hora, porque os ônibus estão aí para circular de novo, né? Outra indicação que eu fiz foi da entrada da grota. Naquele projeto, né, Meu Bairro Melhor, jogou o pó de pedra, né, logo na entrada ali da grota. E, infelizmente, a gente está pobre em conservas, né, de estrada, a gente nem tem mesmo. Então, ali na grota está precisando de uma manutenção, jogar de novo aquele cascalho, né, aquelas pedras de volta, né, no meio da estrada, e arrumar um jeito de escoar aquelas águas ali, né, limpar os esgotos ali, né, das laterais das estradas ali, porque tá acabando o serviço, né, que ficou tão bom. Aquela entradinha ali sempre foi um problema, né, saindo do asfalto. E ficou bonito pra caramba, ficou bom o serviço, mas está se perdendo devido às chuvas. É isso, boa noite. Boa noite. Vereador Rodrigo. Bom, na minha fala também eu queria chamar a atenção para essa questão das estradas, né, que a Maria trouxe. Semana passada eu tive lá nos Pintos Negreiros e eu pude ver como é que está bem complicada a estrada, né, das Poças até chegar lá. É muito buraco. Aquele serviço que foi feito, né, no Meu Bairro Melhor, na Mata de Cima, né, que colocou uma brita, alguma coisa, tinha ficado muito bom,
mas precisa, como diz, tirar a água, né? O pessoal sempre fala fazer o escoamento da água, porque a chuva veio, não tinha para onde a água correr, correu na estrada, tirou tudo. É o mesmo caso da grota. Eu passei lá de carro, eu fui num dia, voltei no outro, passei 2 vezes, mas assim, dá um judia do carro. Eu fico imaginando quem tem que passar mais de uma vez por dia, escoar a produção, o pessoal que precisa vir com urgência na cidade. Então, tomar esse cuidado, que muitas vezes, às vezes, faz a manutenção, mas esquece de ter o conserva ali, tirar a água para manter. Né? E o pessoal da zona rural, a gente não pede muito, pede essa questão da estrada apenas, que é o que eles precisam. Eles sempre falam, quando a gente vai conversar, ó, não precisa muito, não, dá a estrada boa que o resto a gente corre atrás. Então, eu acho que pedindo tão pouco, a gente entende, né? Maria da Fé, é sempre aquela história, né? É muito grande, muita zona rural, sim, mas é possível fazer uma manutenção e manter, né? O pessoal fica triste, a gente passa lá, o pessoal grita, estrada, vamos arrumar a estrada, todo mundo fica revoltado. Então, vamos estar atendendo o pessoal da zona rural, vamos tomar esse cuidado. Como a Maria disse, agora não dá para passar máquina, é época de chuva, mas, conserva, vamos tirar a água, que aí vai reduzindo os danos, e quando for a seca, colocar cascalho. Se não fizer isso, a gente nunca vai ter estrada. Então, minha fala, eu deixo só para chamar a atenção com essa questão. Maria bem levantou, logo volta às aulas, o ônibus escolar vai ter que transitar ali. Aí não tem ônibus que aguenta mesmo, aí tem que ficar no pátio arrumando, os alunos vão ficar sem transporte. Né? Então, vamos olhar com carinho, que o pessoal da zona rural não pede muita coisa, isso aí é o básico. Então, tentar fazer um serviço bom para durar bastante para eles lá. É só isso, senhor presidente. Vereador Semar. Eu vou antecipar a minha fala, que eu também ia cobrar da estrada, lembrar, né? Porque isso aí é uma função que é obrigação, a gente apenas cobra, lembra e pode estar auxiliando e indicando os pontos mais críticos. Semana passada eu estive no bairro da Mata do Isidoro e fui até a Serra dos Pintos, tudo, mas aí veio chuva, voltei, porque num dia não dá tempo de andar tudo mesmo. Você vai parando, conversando com o pessoal. Ali na mata, chegando na mata de baixo, naquela subida ali para cima da entrada da casa, do Ricardão lá, aquela curva, jogaram de novo aquele cascalho com terra vermelha. Né? Vocês foram lá, não sei se vocês viram lá, jogaram o cascalho a terra vermelha e veio a chuva em seguida. O pessoal lá disse que só não foi pior porque eles jogaram o cascalho e o pessoal que está arrancando batata lá, o caminhão passou antes, compactou, porque senão teria sido um transtorno. Eu já falei várias vezes aqui, aquilo não é cascalho, aquilo é terra vermelha. O pessoal é conhecido como terra de formigueiro. O pessoal na zona rural brinca que aquilo parece terra de formigueiro. Não é cascalho aquilo. Onde se joga e vem a chuva, né, em seguida, no dia seguinte ou 2 dias depois, vira um transtorno. Aconteceu isso lá na Serra da Reserva, ano passado. A intenção é boa, a intenção é de dar manutenção, de resolver o problema, mas não se resolve com aquele cascalho. Aquele cascalho pode ser usado talvez em alguns pontos onde não tenha muita umidade, onde seja mais plano. Em trechos de serra, em declínios, não dá certo. A gente já viu que não dá certo. O pó de pedra, sim. Esse que tem colocado no meu bairro melhor, esse foi colocado na entrada da grota, como disse a Maria, aquele sim resolve o problema. Mas é um serviço de primeira que exige uma manutenção de primeira, periódica, para que não se perca esse serviço de primeira. Que não é para jogar esse pó de pedra daqui até os Pisnegreiros, por exemplo. A gente já falou aqui, identificar os pontos críticos. Se tiver ali uma nascente de água, precisar de drenagem, tem que ser feito um trabalho para que você joga esse material que é mais caro, a gente sabe que o custo é maior, mas para que ele não se perca, aí vem a questão da obra, que eu já falei que não sou engenheiro, mas é evidente que o serviço vai se perder com o tempo. E outro ponto que eu gostaria de destacar aqui é a questão, reforçar a indicação do Ricardo lá, a questão do mato, do bairro da Vila Felicidade, que se estenda aos outros pontos também, que tem agora, é o período de chuva, o mato sai com mais facilidade, mas nem por isso vai deixar que vire um matagal. A pista de caminhada, o pessoal tem procurado constantemente, que o mato está avançando já. A gente sabe que avança rápido mesmo, a gente falou, é chuva, agora é o período mais crítico. As estradas, o Helder falou, da manutenção na beira do barranco, e outros pontos que eu tenho andado também, tem que ser feita a limpeza na beira da estrada, que tira a visão do motorista, causa inúmeros transtornos, pode causar acidentes. E na cidade,
o problema é um pouco mais complicado, porque essa capina da rua aí tem sido um problema. A capina química, né? Hoje, a gente já discutiu isso bastante, a capina química, com aquele uso de agrotóxico, né, foi proibida. É difícil encontrar outra solução ao tamanho, né, da demanda, equivalente ao tamanho da demanda. O mato cresce mais rápido do que se dá conta de fazer a capina com esse sistema que está sendo feito. A capina química era a forma mais rápida de conter, porque ele dura mais tempo, é mais rápido, mas, né, esbarra nessa questão agora da legislação. E aí falou também, né, da questão do mato e pouca iluminação. Você pediu 2 braços lá do poste, né? Em 2017 eu fiz a indicação da subida, e já falei, né, tenho falado constantemente que da subida na entrada do bairro da Vila Felicidade, que né, até o Marquinhos está aqui, ele confirma, acho que são 7 postes, 7 braços também. Se vai comprar 2, compre, né, 9. Talvez numa licitação só faça 9 e ilumine aquela subida. O bairro inteiro está iluminado, mas a própria entrada do bairro está escura, aí também eu acho que fica um pouco contraditório. Eu acho que tem que iluminar, né, primeiro a entrada ali, consequentemente iluminando tudo que tem que ser iluminado mesmo. Então já aproveita a mesma licitação, 2 braços, 9 braços. Na época eu fiz um orçamento lá em torno de 3, 4 mil, não era, para uma prefeitura acho que ainda não é tanto, é só organizar certinho, mas está lá para quem quiser ver, a subida, a entrada do bairro Vila Felicidade é uma escuridão ainda. E já tem o poste, já tem a rede, né, de energia, é só o braço e, né, o conjunto ali necessário ali. Eu já falei, está aqui o Marquinhos, inclusive já procurei ele a respeito daquilo lá. Então fica essa cobrança aí, né, entre inúmeros que tem, mas nesse momento de chuva, a estrada e o mato é o que mais, né, tem causado transtorno. E, igual eu falei, a demanda é grande em relação ao que se tem, né, de recurso, tanto de mão de obra quanto de recurso financeiro. Mas aí que entra a gestão pública. Tem que ser feito, né, com inteligência, planejamento e a equipe certa. Então, uma boa noite a todos, uma ótima semana. Boa noite, vereador Klein. Boa noite a todos, ao senhor presidente, colegas vereadores, aos que nos ouvem pelo Facebook, aos que encontram aqui em plenário, especial doutor Oswaldo, ex-presidente dessa casa. Eu queria dizer que essa questão aí das estradas é muito importante, mas é preciso também que se trabalhe na técnica, né? Porque é um período difícil, que é o período das chuvas, então é necessário que se faça os reparos imediatos e, como bem o Josemar disse, usar um material mais de qualidade, né? Porque às vezes você vai colocar um tipo de cascalho aí que acaba, em vez de melhorar, dependendo da consistência dele, acaba fazendo barro na estrada, fazendo barro ou até às vezes piorando, causando mais transtorno. Uma das coisas também que é complicado dentro do nosso município é a questão desse material, né? Já que Maria da Fé é bem desprovido aí de um cascalho aí de qualidade. Então, a prefeitura, para estar atendendo essas demandas, precisa fazer uma estratégia para estar adquirindo o material aí próximo aí da pedreira, um material que possui uma composição mais de liga, onde se coloca na estrada e não faça, né, esses lamaçais com pedra, que aí piora mais ainda, né? E também queria aproveitar aqui e deixar que é pertinente a colocação do Dr. Oswaldo e essa casa trabalhar aí para estar fazendo esse elo de ligação, né, da lei orgânica anterior e da nossa lei atual, se bem que o esqueleto normativo dela é extremamente baseado na nossa Constituição, mas é importante, sim, porque está abarcando a história da nossa cidade. Então é importante também o evento que o senhor presidente se referiu aqui com relação aos 30 anos da lei orgânica. É importante essa casa estar prestigiando, porque é um fato importante na sociedade, né? São 30 anos de democracia, são 30 anos de lei orgânica, foram novas diretrizes adotadas, novos pensamentos, vários direitos que eram suprimidos pela ditadura militar foram consagrados e referendados por essa casa aqui. Então, acho muito importante estar fazendo essa valorização. Muito obrigado a todos. Boa noite, vereador. Vereador Helder. Boa noite, colega. Boa noite, quem se encontra aqui no plenário.
Eu também, o Semar já falou, o Rodrigo já falou quase tudo, mas queria fazer a colocação também sobre as estradas rurais. Depois que conserta certo trecho, aí como o Rodrigo disse, a falta que faz um conserva de estrada hoje, né? Conserva de estrada, ele não consegue pôr a estrada total em dia, mas aonde a máquina vai lá, onde eles fazem o paliativo ali, que eles colocam o cascalho, se tivesse um conserva ali, eu garanto que durava muito mais, né? O trecho que arrumou, dá trabalho para arrumar, demora para arrumar, mas aí não tem um conserva, dá 2, 3 chuvas e já vai o serviço embora. Se tivesse um conserva na estrada, né? Cada trecho de estrada rural, eu garanto que a estrada, acho que economizaria até para a prefeitura, né? Com manutenção, que tendo um conserva todo dia, estando ali, dá uma chuva e vai lá, tira uma água aqui, tira uma água ali. Eu acho que economizava até para a prefeitura. E a questão de roçada também, intensificar as roçadas nas estradas rurais, porque o Semar também já acabou de colocar que no período de chuva o mato cresce 10 vezes mais que no período de seca. E está precisando roçar muito trecho de estradas aí, que está fechando mesmo. Tem lugar que o carro está passando, parece um túnel. E não só a estrada rural, não. Acho que a gente está com uma defasagem muito grande em profissional aí para dar manutenção nas ruas da cidade também, né? Tem muita rua aí que encontra-se em péssimas condições. Eu sei, o executivo lá, junto com a secretária de obras, vê se tivesse a disponibilidade de contratar uma empresa, né, para dar manutenção nas ruas da cidade também, porque tem muitas ruas aí que tá péssima. Chove, tem lugar que está chovendo, a rua não está soltando os bloqueios, não, tem lugar que está fazendo buraco mesmo. Então, eu sei que os profissionais que dão manutenção nas ruas da cidade aí são poucos aí. A gente vê que trabalhando uns 3 ou 4 só, e não dá conta também da cidade inteira aí. Então, acho que a prefeitura podia rever isso aí, contratar uma empresa aí que já fizesse o serviço de uma vez, porque fica 2, 3 funcionários ali, aí conserta um pedacinho aqui, quando vê já tem outro ali. Conserta um pedacinho aqui, já tem outro. Não dá conta de contratar, se tiver condições de contratar uma empresa para que fizesse o serviço total aí. Porque a gente fala que o povo da roça precisa de estrada para vir para a cidade. O povo da cidade precisa de estrada, de rua decente também para trafegar aí dentro, né, do perímetro urbano aí. É só isso. Uma boa noite. Boa noite. Vereador Leonardo. Boa noite a todos. Agradecer a presença do senhor Haroldo, Marcos Vilas-Boas, Marquinhos Vilas-Boas, o Ricardo Dutra, o Ângelo, né, a presença aí, uma oportunidade de estar apresentando para nós aqui. Eu acredito que se houve alguma falha, a falha não foi que nós não mencionamos, né, a Lei Orgânica de 1990, não levamos em consideração as pessoas que trabalharam, né, o que não está na lei municipal, que nós não colocamos na lei orgânica, está na Constituição Federal, é o que prevalece, né? Então a gente acabou não tirando muitas leis, nós tiramos aquilo que já está na Constituição Federal e não levamos para a lei orgânica, né? Mas é muito válido a presença do senhor, a gente nós vamos sentar aqui com a Câmara, com os vereadores, ver o que a gente pode fazer. Realmente nós não mencionamos, não levamos em conta o histórico de vocês, né? Vocês passaram por essa casa, deixaram as suas histórias, né? Se houve essa falha nossa, a gente, né, como muito bem disse o doutor Klein, a gente vai corrigir, vamos fazer 30 anos agora, é uma pena, né? Só que quando nós entramos na casa, já em 2017, a gente necessitava urgentemente de uma nova lei orgânica, né? Já estava toda uma lei ultrapassada, hoje nós já estamos falando de uma nova lei para o país, uma nova lei orgânica. Então, a gente está vendo, né, o senhor veio e trouxe todos os pontos aqui, muito bem detalhado, são nomes aqui, são pessoas que já faleceram, tem outros que já estão vivos aí, e, infelizmente, nós não tocamos nesse assunto, né, em nomes, não levamos em consideração a história de vocês, né? É uma pena, mas a gente vai, né, com certeza, em março, a gente vai estar corrigindo essa situação muito bem. Vou levar para casa, vou ler muitos daqui. Estou vendo aqui o nome do José Anchieta, de Noronha, Joaquim Gonçalves, José Mariano, são pessoas que ajudaram, né, nessa Constituição aqui na nova Lei Orgânica de 1990, e a gente tem que levar em consideração a história de todos que passaram por aqui, né? Mas a gente teve uma urgência mesmo de recomeçar o mandato com uma nova Lei Orgânica, muito bem dito pelo doutor Rodrigo, né? Ele presidiu
ele foi o primeiro presidente dessa casa em 2017, e ele levou tudo, né, de uma forma muito honesta. Né, ele quis realmente trazer um novo. E sempre o novo, o velho se opõe ao novo. Então, a gente, infelizmente, houve essa falha nossa mesmo de não levar a história, né, não trazer os nomes, não mencionar as pessoas. Né, a gente vai corrigir isso. Boa noite a todos. Boa noite, vereador. Vereador Adolfo. Boa noite a todos. Queria falar também, né, igual o Ricardo tocou, da limpeza nas ruas, né, que já foi pedido várias vezes mesmo, e desde o final do ano, com essas chuvas, né, você pega a rua lá do Padre Pivato, como eu andei pedindo, né, a rua da Vila Isabel ali, que daqui a uns dias você sobe de carro, a hora que você descer vai ser só uma escorregada até embaixo, né, vai ser tipo um tobogã, porque com tanta grama, tanto mato, nenhum carro vai parar, né. Acho que não vai conseguir, primeira sorte que não vai, acho que conseguir nem subir, né, porque senão depois, na hora que descer, vai dar acidente. E isso aí, ou faz, como a prefeita faz, né, esse bairro melhor, aí devia fazer um mutirão, né? Pega um dia da semana, aí, no meio da semana, e um dia da semana, pega todos os funcionários, faz um mutirão e começa a limpar, né? Ou se não, fazer igual o Helder, contrata uma empresa, né? Igual ele quis dizer aí, terceiriza o serviço, se não está dando conta, terceiriza o serviço, né? E vamos prestar o serviço e vamos limpar essas estradas, limpar as beiras de barrão, que você pega, sobe ali nos Canudos, ali descendo, sobe o Morro do Hospital e depois descendo ele indo para o Matador ali, você olha o barranco das casas ali do lado esquerdo, descendo, você olha, é uma sujeirada absurda, né? Árvores, mato, tudo sujo, tudo bem sujo, né? Daqui uns dias a beirada das calçadas vão estar sumidas no meio do mato, né? É uma judiação, você pega um colégio Padre Pivato, como é um colégio histórico, né? Tem uma história bonita e está sujo, está feio daquele jeito lá em volta, né? Com uma quadra tão bonita que fizeram, né? Fizeram um empreendimento tão bom lá, mas a beirada da cidade toda feia, assim. Então, igual também os bairros rurais, né? Tem que começar a roçar. Então, eu acho o mais ideal seria contratar uma firma, né, terceirizar esse serviço. Se não está dando conta, não pode contratar mais funcionários. Se não está podendo contratar funcionários, terceiriza o serviço, né? Porque aí pelo menos não estoura o limite, né? Então essa aí é a dica. Obrigado. Boa noite, vereador. Eu também quero deixar minha boa noite a todos os vereadores, vereadora, todos presentes, que nos assistem via Facebook. Eu quero aqui fazer um registro da presença do Dr. Fábio, que esteve nessa casa, do atual juiz da comarca de Cristina, que ele esteve aqui, a gente apresentou as nossas dependências, o vereador Rodrigo recepcionou ele aqui, e ele gostou muito das dependências aqui, acessibilidade, e deixei aberto aqui para ele que ele é o atual juiz eleitoral. Todos os candidatos vêm, a gente está uma palestra aqui para conversar, a eleição, para que todos os candidatos entendam um pouco como é que é o processo, né, eleitoral, mas para que não haja nenhum problema maior, vamos dizer assim. E dizer que, falei para ele que a casa está aberta, as dependências da Câmara estão abertas, então ele gostou demais aqui, teve também na Prefeitura com a prefeita, o pessoal do Poder Executivo, gostou demais aqui da cidade, então eu queria fazer só esse registro do atual juiz da comarca de Cristina, Dr. Fábio. Quero também aqui na minha fala colocar aqui, desejar os meus sentimentos aos familiares do Marquinhos, lá do São João, Marquinhos da Reni, um funcionário da prefeitura que faleceu nesse final de semana, que veio passando por dificuldade, um momento difícil, que infelizmente ele não conseguiu sair dessa situação difícil e veio óbito, que deixar aqui os meus sentimentos a todos os familiares, né, os amigos, funcionários da prefeitura, que todos ficaram comovidos com a morte de Marquinhos, excelente profissional, eu que acompanhava muito bem ele, pau para toda a obra, não tinha tempo ruim, então o Marquinhos está aqui, ele pode falar isso também, que ele foi o Marquinho, lá de São João, ele é o cara que tudo que você pedia para ele não fazia corpo mole. Ele ia e fazia, era um excelente funcionário. Então, eu queria deixar aqui o meu registro aqui de sentimento aos familiares, que isso constasse em ata, para que ficasse nos anais aqui da casa. Eu também quero aqui, a respeito do requerimento que a gente entrou hoje,
diretamente para o Semar, o Adolfo Helder, a respeito lá das Malvinas, que o Poder Executivo olhe com carinho e termine logo aquela obra, para acabar aquele transtorno daquele barro, aquela água em frente à casa do seu Serafim. Te cito o nome porque a referência ali é o Serafim, né, da Érica ali e tal. E também, igual eu citei durante o requerimento, ali na subida do Nevada Clube, aquele buraco ali, então que resolva aquilo ali logo. Bem falado também estrada zona rural. Vira e mexe a gente fala aqui, toda vez, zona rural, estrada, sabe que o momento é complicado, entra em contato, acho que eu ligo para o seu Luiz 2, 3 vezes por dia, até não entro com muita indicação, já ligo direto para ele, que ele atende com muita educação e tenta atender no que ele pode fazer. E dizer que nós temos muita estrada para ser arrumada, ter período Buenos, Mata de Cima, na Serraria, ali tem um pessoal que está colhendo uma batata ali, estão precisando urgente que arrume ali, entrei em contato com o secretário hoje, para que ele atenda, que a máquina acho que está para aquele lado ali, que atenda aquele pessoal ali, então a gente espera que ele atenda lá, resolva o problema lá desse pessoal. Então, acho que hoje não seria isso que eu queria falar na minha fala, dizer na minha fala aqui, agradecer a presença de todos aqui. E não havendo mais nada a declarar, eu declaro encerrada essa reunião. Agradeço a presença de todos. A próxima reunião ordinária será realizada no dia 3 de fevereiro, segunda-feira, às 19 horas. Boa noite, fiquem todos com Deus. Boa noite.